Olá, me chamo Alice Loures, sou da Low News, estamos fazendo a Conexão Empreendedora. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Michele Clois. Olá, Giovana, boa tarde. Estamos aguardando aqui a Michele. Vamos aguardar mais um pouco. Olá, Rabelo. Meu nome é Alice Loures, para quem está chegando agora, sou editora-chefe da revista Low News e a nossa convidada de hoje é a doutora Michele Clois. Estamos aguardando a chegada dela por aqui. Ah, acabou de chegar. Estamos te aguardando, Michele. Curiosa aqui para saber tudo sobre 60 mais. Para quem está chegando agora, me chamo Alice Loures, sou editora-chefe da revista Low News e temos uma convidada especial, doutora Michele Clois, que vai falar sobre 60 mais, conexão empreendedora com 60 mais. Assim que a doutora Michele estiver pronta, pode me chamar para que a gente possa dar início aqui à nossa live. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Me ajude aí, por favor. Olá. Enquanto a Michele não me chama, eu vou chamando aqui os meus contatos. Possam estar conosco aqui nessa live. Batista, olá, Renato, tudo bom? Começaremos nossa segunda-feira aí com a doutora Michele. Oi, Michele. Oi, tudo bom, Alice? Tudo. E você? Tudo tranquilo, tá me vendo direitinho? Estou vendo, ouvindo. Ótimo. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal da Low News, na nossa Conexão Empreendedora, né, que nós estamos fazendo aí. Enquanto durar essa quarentena aí, nós vamos fazer a Conexão Empreendedora. Nós precisamos conectar, né? Pessoas, empresas, empreendedores e empresas, para que possamos aí sair mais forte quando tudo isso passar. Então para quem está chegando na nossa live, me chamo Alice Loures, sou editora-chefe da revista Low News e temos uma convidada especial, doutora Michele Clois. Doutora, se apresente para nós, para quem não me conhece, por gentileza. Então, só queria confirmar se a conexão tá ok, se tá tudo direitinho, estão me ouvindo bem? Sim, aqui tudo ok. Então tá. Bom, meu nome é Michele Close, então, né? Sou assistente social de formação. E aí eu tenho uma caminhada profissional aí na área do envelhecimento, na área dos 60 mais. Eu tenho uma especialização, mestrado, doutorado, tudo nessa área. Então, desde muito nova, né? Faz 15 anos que eu estou formada aí em serviço social. E sempre militei muito, né? E militância não no sentido político, partidário, mas no sentido da causa mesmo, na questão do envelhecimento. Isso para mim sempre foi uma coisa muito importante, né? Sempre foi a defesa aí da questão dos idosos. Então eu fiz o mestrado em educação,
na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz o doutorado em gerontologia biomédica. Né? Na educação eu fui entender o processo de adaptação, aí, como é que os idosos se adaptavam a viver no que hoje, nas instituições de longa permanência, muitas pessoas conhecem como asilos, né? Mas a gente fala em instituições de longa permanência, e depois eu fui estudar o processo de fim de vida dessas pessoas nessas instituições. E foi muito legal, assim, esse meu processo de estudo, e eu sempre trabalhei, então eu não sou só uma pesquisadora ou uma estudiosa. Eu sempre trabalhei nessa área, e faz 4 anos que eu abri uma empresa. Então, depois de muito trabalho aí nessa área, eu resolvi empreender, né? Então, eu dei minha cara a tapa aí para o mercado também, né? E aí fui empreender e criei a Senescentes, que hoje é uma marca registrada, e o que inicialmente era uma empresa de cuidadores de idosos, né, uma seleção de cuidadores de idosos, ela se transformou numa assessoria de conteúdos, né, na área de envelhecimento e políticas públicas. Então, hoje eu trabalho mais com conteúdos educacionais e assessorias para prefeituras, estados e também para empresas na área do envelhecimento. Tá certo. Só vou fazer um feedback aqui para quem está chegando agora na live. Me chamo Alice Loures, sou editora-chefe da revista Alô News e temos uma convidada especial, doutora Michele Croix, e estamos falando sobre 60 mais, na nossa conexão empreendedora. Michele, para mim é Michele, vamos deixar o doutor um pouquinho de lado, né, para a gente ficar muito próxima, né? A Michele é uma grande parceira da Alô News, né? Abraça todas as causas da Alô News, como nós falamos aqui, 60 a mais, escreveu agora na... Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô lhe ouvindo. Sim, tô lhe ouvindo. E ela escreveu agora na última edição, na edição de Covid-19, sobre vulnerabilidade e o Covid-19. Para a gente começar a fazer um feedback, você quer falar alguma coisa sobre essa pandemia que estamos passando? Como é que o pessoal dos 60 a mais está se comportando? Você já fez essa chamada para isso? Então, isso é uma coisa bem interessante, Alice. Nesse momento, eu faço parte de uma frente que se chama Frente de Fortalecimento, uma Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs. Tá? É uma frente nacional que busca unificar, então, profissionais e instituições do Brasil inteiro para olhar para esse público 60 a mais que estão hoje nas instituições de longa permanência. Quando tu me solicitou, então, Michele, quem sabe a gente pensa alguma coisa para o especial do Covid, e aí eu olhei com muito carinho para a questão da desigualdade social, o meu olhar aí como assistente social, né, que a gente pensa como vai estar essa população mais desassistida. Mas junto com essa população mais desassistida, que muitas vezes vai estar vulnerável pela desigualdade social, que é a questão da dificuldade de acesso a água e sabão, que é uma coisa super simples, mas que ainda tem muita gente que não tem acesso. A gente tem os idosos que são o público mais vulnerável hoje, ou que é um público de risco ao Covid-19 e que está nas instituições. E que a gente sabe que no momento em que o vírus ingressa numa instituição, o risco ele é potencializado, né? Porque as pessoas lá são muito frágeis. E a gente tem visto nos outros países que o número de óbitos de idosos em instituições, ele chega a 50%, 60%. Então, a gente sabe que no Rio de Janeiro teve o primeiro caso de surto em LPI foi no Rio de Janeiro. E esse foi um motivo assim, de mobilização nacional. Então, a partir disso, a frente ela foi sendo criada por profissionais que se deram conta de que a gente precisava unir forças. Então, eu aqui no Rio Grande do Sul faço parte dessa frente, mas a gente tem profissionais no Brasil inteiro. Então, sim, eu estou na militância da política pública, sim, eu estou à frente aqui na região sul, junto com outros profissionais, porque a gente entende que isso é fundamental. A gente precisa, sim, olhar para esses idosos. A gente sabe que os idosos no domicílio têm alguma segurança,
mas nas instituições de longa permanência o risco ainda é muito grande por conta dos profissionais que circulam, do entra e sai. E aí, assim, as medidas de barreira, de contenção, tudo isso a gente precisa dar conta. E aí, para isso, a gente precisa de orientação. E aí, nesse sentido, a gente está olhando para a instituição pública, para a instituição privada, para as instituições que são filantrópicas, para aquelas que são privadas, mas que cobram um valor super pequenininho. E aí o risco, muitas vezes elas não têm estrutura mínima necessária para o cuidado. Então a gente está olhando para todo mundo nesse momento. Entendi. Assim, para quem está chegando agora, que está chegando bastante gente, quem está chegando agora me chama Alice Loures, da revista Alô News. Estamos com uma convidada especial, doutora Michele Cloes, que está nos trazendo um pouquinho mais sobre 60 mais. E eu preparei algumas perguntinhas, né? Curiosas, né? Além daquelas que a gente já sabe, eu quero saber como é que Michele agora se vê como apresentadora de TV. Fala para mim. Nossa, isso sim foi uma novidade na minha vida, viu? Porque eu sou, em essência, assistente social, né? Sempre trabalhei no bastidor, mas muito metida. Eu fiz uns 6, 7, 8, acho que foram 8 meses de rádio web, e a questão da comunicação sempre teve muito presente em mim. Eu acho que levar a informação é algo que faz muito parte da vida de um assistente social. E a rádio web surgiu assim de um desejo de poder comunicar as coisas. E o convite, na verdade, a ideia de fazer um programa surgiu de alguém que lembrou de mim, disse assim: nossa, Michele, tu faz palestra, já pensou em ter um programa de TV? E eu pensei, nossa, será que é possível? E aí eu fui atrás de alguns amigos para poder montar o programa e a gente tentar um piloto. Como é que eu tô ainda me descobrindo, né? Acho que eu tô me olhando de outro jeito, descobrindo habilidades que eu nem sabia que eu tinha, jeitos que eu nem sabia que eram possíveis para mim, né? Como assistente social e como pessoa mesmo, porque no fim a gente acaba tendo que lidar com recursos que não eram normais para mim ou não eram habituais, e lidar com a mídia é sempre muito desafiador, né? Então, estamos indo, eu estou me descobrindo ainda, Alice, não é, mas é muito gostoso, eu gosto muito. Eu sou assídua, aos sábados fico lá assistindo, não dá vontade de participar, mas eu sei que por enquanto ainda não dá, né? Mas conta aí para o povo que está chegando, as pessoas que não lhe conhecem o seu trabalho, o canal qual o link, depois você pode disponibilizar para que possam ver. Para quem não conhece, para quem não sabe, é um programa muito bacana aos sábados, né? Isso. Longe. É o Mais Longe, então. Ele é um programa voltado para o público. A gente não fala nem 60 a mais, a gente fala geralmente 50 a mais. A gente está pensando em longevidade. E longevidade, a gente diz que a gente começa a pensar longevidade a partir dos 20 anos. Deixa eu só recusar que entrou uma chamada aqui. Pronto. Então, a gente está falando em longevidade a partir dos 50, a partir dos 20 anos. O Mais Longe, ele é pela RDC TV, é um canal gaúcho aqui, a gente diz que é conteúdo gaúcho, mas para o mundo, e ele também é uma plataforma digital. Então, vai para os canais 24 e 524 da Claro Net TV aqui no Rio Grande do Sul, mas também pelo YouTube, pelo site da RDC TV e pelo Facebook. Então, a gente tem live do Facebook tá acontecendo, a gente tem live do Facebook acontecendo o tempo todo. Então, isso para nós assim, é motivo de muito orgulho, porque a gente acaba indo para o Brasil inteiro o tempo todo acontecendo, né? Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho. A Samantha, no sábado, né, no último programa, nos fez ficar emocionada junto com ela, né? Na hora que entrou a mensagem do filho dela que ela não esperava, né? Sim, a gente conseguiu fazer uma surpresa para ela, o Vinícius, filho dela, então a gente pediu que ele mandasse, já que ela é a nossa mamãe do programa, nos presenteou aí com uma invasão aí de Feliz Dia das Mães para Samantha, porque a gente sabe o quanto é difícil, foi para muitas mães e para muitos filhos, né, passar esse Dia das Mães longe,
por conta do isolamento, desse distanciamento social que é necessário nesse momento aí de pandemia, né? As viagens aí estão suspensas, né? A gente sabe que tem muitos setores afetados da economia por conta disso, mas sabe que é um momento, né? Então esse é um Dia das Mães que muitas mães passaram longe dos seus filhos. Eu passei longe da minha mãe, né? Mas por uma questão de segurança, né? Uma questão de saúde. Então foi muito bonito, de fato, o Vinícius poder fazer isso, e ela não esperava mesmo. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, teremos um olhar diferenciado, sabe? Um olhar mais carinhoso para aqueles que são realmente os nossos amigos e familiares. Porque esse momento que nós estamos tendo que nos manter, né, distante um dos outros, isso faz com que a saudade aumente. Você reparou isso? Sim, eu acho que a gente está reaprendendo relações, né? Eu acho que a gente também está reaprendendo relações com os nossos idosos, isso é importante. Nas instituições de longa permanência, a gente tem visto muito isso. Muitos idosos, eu acho que de muitas formas estavam esquecidos lá, e agora eles estão tendo um olhar diferenciado. Isso é importante também a gente se dar conta, né, que essas pessoas elas seguem vivendo lá e seguem com a necessidade do afeto, seguem com a necessidade do olhar, mas agora com medidas de segurança também, né, para que essa vida possa continuar existindo. Então, pensar nos idosos hoje é pensar na vida, né? E quando nós observamos, Michele, que nós estamos vivendo mais, né? Envelhecer, né? Parece que está mais distante. Como é que você tem essa visão dos 60 a mais, 50 a mais do mercado de trabalho? Olha, eu acredito que é um trabalho super importante. Né? A gente vem vivendo uma revolução aí da longevidade e entendendo que as pessoas elas não deixam de produzir ou não deixam de ser relevantes no mercado pela idade. Na verdade, as pessoas elas continuam com a sua capacidade muitas vezes produtiva dependendo da área. A gente só tem que entender que área é essa de trabalho e que existem setores diferentes, produções diferentes. É importante a gente entender que é diferente o trabalho de um trabalhador da construção civil, que é muitas vezes um trabalho pesado, desgastante fisicamente, para um trabalho mais intelectual, que é menos desgastante e que muitas vezes é uma realização diferenciada. A gente não pode colocar o trabalhador e o sentido do trabalho dessas pessoas no mesmo saco. Né? Como quem diz assim, então eu posso trabalhar até os 80 anos, que está ótimo. Né? Porque muito do discurso do trabalhador para o público 60 a mais é esse. Olha, vamos trabalhar até os 80 porque trabalhar é maravilhoso. Para algumas pessoas vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom trabalhar até os 80, até os 90, e é muito bom, porque realmente a gente trabalha muito bem. Agora, para outras pessoas, nem tanto. Então, que o trabalho seja fonte de inspiração, seja fonte de desenvolvimento, seja fonte de ressignificado. Mas para quem isso é importante, né? E que a gente tenha essa condição na sociedade de oferecer isso para as pessoas. Não nivelar e dizer que todo mundo tem que trabalhar até os 90 anos. É porque muitos não terão saúde, né? Mental. Física, principalmente. Então, isso é que é importante a gente pensar quando a gente está falando em mercado de trabalho. Mercado de trabalho é importante e é importante que o trabalhador mais velho esteja nele, por uma questão assim, ó, da diversidade. Quando a gente fala da diversidade no mercado de trabalho, a gente não está falando só da mulher, a gente não está falando só do público LGBT, a gente não está falando só da questão dessas diferenças, a gente está falando da idade também, porque a gente tem o jovem, mas a gente precisa do velho, a gente precisa das diferenças, e essas diferenças é que enriquecem as empresas. São essas diferenças que fazem com que o olhar fique mais dinâmico, com que os problemas sejam solucionados de forma mais rápida, muitas vezes, né? Mas a gente tem que entender que existem trabalhos e trabalhos, e não pode simplesmente achar que é tudo igual. Né? Mas eu acredito que é fundamental ter espaço para o público 60 a mais, público 40 a mais, público 50 a mais.
Porque existem profissões que muitas vezes com 40 anos já é considerado velho, e isso é um absurdo. Né? E a gente está falando não fisicamente, mas intelectualmente mesmo. Muitas pessoas, dependendo do espaço, com 60 anos, é que estão ficando no auge da sua produção. A maturidade, né, consegue trazer isso, né? É a percepção, a essência, um olhar clínico, né, para determinar coisas. Apesar dizem que o raciocínio começa a ficar meio lento, né, para a direção, mas a gente vê idosos, né, com 80, 30 anos dirigindo ainda. Mas às vezes tu não precisa de pressa, tu precisa da capacidade crítica. Tem coisas que tu não faz na pressa, tem coisas que tu faz na capacidade mesmo de análise. Então, para algumas coisas tu precisa da agilidade ou da pressa, mas para outras tu vai precisar da capacidade da análise da conjuntura, do contexto, dessa percepção mais ampla. Por isso a diversidade ela é importante. Né? Por isso que a gente precisa de pessoas tão diferentes para fazer uma empresa, na sua diversidade, ter realmente resultados mais efetivos. Aí você chega onde eu queria perguntar. As empresas estão preparadas para esse mercado de trabalho, para esse público de 60 a mais? Olha, o que eu vou te dizer? Eu tenho ouvido muito dos meus colegas que trabalham especificamente com o público maduro, dizendo que as empresas estão se preparando para, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje a gente tem consultorias especializadas para auxiliar as empresas com este público maduro, né? Consultorias especializadas, inclusive, em preparar o público maduro para se reinserir no mercado de trabalho. Eu trabalhei algum tempo com a preparação para aposentadoria. Hoje a gente já pensa em ressignificar isso e fala mais em transição de carreira. Então, na verdade, a gente está pensando numa transição. De repente, quando os meus pais nasceram, eles nasceram para fazer uma coisa só. Então, a gente nasce, se forma, trabalha para ser uma coisa só. Tu nasce para ser o advogado, o médico, tu ter uma formação. Eu já nasci com possibilidade de ter mais de uma coisa. E as crianças que estão nascendo hoje, elas estão com possibilidade de ser várias coisas em vários períodos, de ter várias atividades ao longo da vida. Então, eu sou assistente social até determinado tempo da minha vida, daqui a pouco eu me reinvento e vou ser outra coisa, e vou ter uma outra oportunidade de reinvenção. Né? Então, essas possibilidades de reinvenção é que são bonitas hoje, porque a nossa vida está mais longa. Então, a gente não tem mais a necessidade de ser uma coisa só. E eu acho que para as pessoas que estão hoje nessa transição também, se dar conta de que elas não precisam ser uma coisa só. Caramba, Michele, você falou uma coisa muito importante, sabe, para esse momento que todos nós estamos passando, o mundo, na verdade, está passando. Nós vamos precisar nos reinventar. Sim. A reinvenção é necessária. Porque nós não sabemos quanto tempo tudo isso vai ficar, né? Quanto tempo ficaremos de quarentena, quanto tempo nós retornaremos às nossas atividades. E muitas pessoas não podem ficar paradas, né? E precisam se movimentar, tanto fisicamente como economicamente. E acho que essa reinvenção é muito importante. Sim, ela é importante e necessária, porque o que vai ser da gente daqui a um tempo, né? Que atividades eu quero fazer, o que me realiza, o que não me realiza, o que dá sentido para a minha vida e o que não dá. Então, hoje a gente consegue se fazer essas perguntas. Talvez muitas pessoas que hoje estão em casa, muitos trabalhadores que estão em casa hoje, estão se perguntando, será que o que eu faço hoje dá sentido para a minha vida? Né? E aí a gente começa a se dar conta que muitas coisas que a gente faz não tem sentido. Com certeza. Assim, aqui nós estamos fazendo a conexão empreendedora, né? Para empreendedores que estão em busca, né, de novas oportunidades, de alavancar seus negócios. Como é que o seu olhar clínico, né? O seu olhar clínico, o que você faria ou daria dicas para quem quer investir nesse público? Mas agora com o público jovem, mas esse é o momento de investir nesse público.
acredito que, na verdade, existem várias possibilidades de trabalhar com o público 60 a mais, tá? O que eu vou te dizer? Neste momento, a gente tem possibilidades no campo do envelhecimento de várias formas. Desde trabalhar com instituições de longa permanência, residenciais, na parte de cuidado mesmo, na parte de turismo, agora um pouco mais parado por conta da pandemia. A gente tem toda uma parte de formação, cursos à distância, né? E toda uma parte assim de estimulação cognitiva, de estimulação para a questão do cérebro e de atividades para as pessoas poderem se manter ativas. A gente tem uma parte de negócios que foca na qualidade de vida e longevidade. Então, o que torna a qualidade de vida dessas pessoas mais importante? As pessoas mais velhas investem na própria qualidade de vida, porque elas têm mais tempo e algumas têm mais recursos, então elas vão investir em si também. Existe uma gama de atividades, e eu até tenho um curso, é um pocket, na verdade, lá no... A Senescentes, ela tem um portal EAD, que é eadsenescentes.com.br, tem um pocket gratuito que se chama... Escreve, que é o pessoal que tiver interesse, vai lá visitar. Tá, eu vou escrever no computador, porque eu estou com 2 telas ligadas aqui, tá? www.eadsenescentes.com.br, tá? Coloquei ali. Nesse pocket da EAD Senescentes, que é serviços gerontológicos, a ideia é que existem várias áreas possíveis para investimento. Então, desde moradia até cursos educacionais, cursos para cuidadores, formação complementar. Muitas pessoas que agora estão se vendo sem nenhum trabalho querem fazer uma formação e se tornarem cuidadores. Porém, ser cuidador não é tão simples, não é simplesmente, eu gosto de idoso, vou ser cuidador. Porque nem todo mundo que gosta de criança vira babá ou vira professor, né, educador infantil. Nem todo mundo que gosta de animais, por exemplo, vai lá e vira veterinário. Tem que ter habilidade, tem que ter formação, tem que ter uma série de coisas que te habilita a ser um cuidador de idoso, por exemplo. Então, isso é importante. E aí, por isso que a gente começa a olhar assim, bom, o que nesta área tu te identifica, o que nesta área tu te chama atenção para tu fazer uma formação específica nisso, né? Então, tem a parte educacional, tem a parte de serviços, tem a parte de nutrição. Por exemplo, assim, tem uma coisa que é muito legal na questão do envelhecimento, das pessoas que moram sozinhas. Muitos idosos moram sozinhos. E muitos perdem a condição ou a vontade de cozinhar. Então, tem muitos serviços, por exemplo, de fazer comida e entrega na casa de idosos, né? Por quê? Porque daí eles não precisam cozinhar e mantêm uma alimentação saudável. Isso para empreendedor hoje que está em casa, consegue cozinhar, faz marmita e começa a entregar na sua rede próxima, já é um super trabalho. E tem um retorno. Muda normais quentinhas para idosos, né? Aí tu capricha ali, fala com uma nutricionista, vê valor nutricional, começa a melhorar o tipo de alimentação e começa a fazer uma rede. A gente começa a ter serviços assim, né? Serviços de acompanhante para idosos para deslocamento. Aí se criou um aplicativo exclusivo aí, acho que foi em São Paulo que saiu, específico, tipo um aplicativo de transporte específico para idoso, com alguns recursos mais interessantes aí para quem precisa acompanhar o idoso em saídas para médico e tal. Então, tem uma série de serviços. E aí, 2 anos atrás, saiu... Vovô Dai, né? Alguma coisa assim, é vovô alguma coisa. Isso. Vovô Dai, eu acho que é dia do vovô, né? Vovô alguma coisa. Então, assim, possibilidades para empreender com esse público tem. A questão é fazer uma boa pesquisa de mercado para ver como é que está o mercado do envelhecimento na sua cidade, para ver como é que vai fazer. É no bairro, é na cidade, o que tem de possibilidade, o que não tem, como as pessoas... Roupa específica. Teve um mercado de design de lingerie específico para mulher madura que, nossa, está crescendo bastante. Por quê? Porque se percebeu que as mulheres consomem muita roupa e que, na verdade,
é tudo muito sem graça, né, para um determinado tipo. E a mulher mais madura também quer uma coisa mais ousada, também quer uma coisa mais bonita, então tem para isso também. E aí começa a ver se é calçado específico, é moda específica, então tem muita coisa que dá para empreender para esse público. E é um público que consome, porque é um público que tem um padrão aquisitivo para isso, né? Então tem mercado. Com certeza. Eu acho isso muito importante, né? Que tem, assim, nós, né, conversamos com muitas pessoas para trazer material para a revista, né? E eu vejo muito isso, as pessoas estão assim muito sem prumo, né? Meu negócio era assim, agora eu não consigo mais vender, não consigo, estão perdidas. Alguns têm aqueles insights, vou usar o delivery, vou usar isso, vou usar aquilo, vou usar a forma. Alguns são inovadores, né? Essa inovação para o seu produto, mas outros não. Então, talvez seja o momento de direcionar para esse público, né? Também, porque o público 50 a mais, ou o público mais maduro, o público sênior, por exemplo, é um público que está em casa, é um público que consome, é um público que preza por qualidade muitas vezes, é um público que ele... financeira, né? Que dá e é um público... contrato de entrega, dá para manter, né? O fornecedor vai ter certeza que vai receber. Sim, porque é um público que, bem ou mal, tem uma estabilidade financeira, né? Na verdade, é o público que mais tem estabilidade financeira. Aqui, ó, aqui o pessoal tá colocando ali, ó, a Gisele Varane está colocando, né? Nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, usavam o termo comida sobre rodas. Aqui é, ó, eu fui babá durante anos e sempre me perguntavam sobre ser cuidador de idoso. Foi uma excelente experiência. O pessoal está comentando ali várias coisas. Não está aparecendo, o meu não está aparecendo. É que eu estou conectada no computador aqui, daí eu consigo dar uma espiada em duas telas aqui também. Mas obrigada, Nikita. Né, tá dizendo assim que conhece a Samantha, que também a Daniela Stein, pensar nos idosos é pensar vida. É um trabalho que precisa ser divulgado e precisa desmistificar de fato, né? No turismo, mesmo a terceira idade é muito fiel, são muito divertidos. De fato, a questão do turismo na terceira idade é um público fiel, é um público que se organiza para estar em atividades de lazer, enfim, é um público que está presente, que faz as atividades. Isso é muito legal, né? Então, acho que participar, fazer coisas para idosos. Agora a gente viu aqui no Rio Grande do Sul tem um bairro que se chama Restinga, e nesse bairro, um bairro é quase uma cidade de tão grande, e aí tem uma idosa aqui nesse bairro que ela desenvolveu de tanto o pessoal pedir passeio, ela desenvolveu uma atividade de turismo focada na terceira idade. Então, são passeios só para idosos. Ela, idosa, organiza roteiros exclusivos para idosos, porque ela percebeu que existe uma demanda para isso. E passeios curtos, de final de semana, em valores acessíveis, para que esse público dela consiga se divertir, aproveitar. Então, é possível, sim, fazer ações e ter um negócio com ações de baixo custo, acessíveis a todo mundo, né? Então, eu acho que isso é importante também. Levavam para o salão de dança, né? A dança da terceira idade, né? Eu acho que eles podem muito além disso, né? Podem fazer o turismo, podem fazer academia, podem fazer diversas coisas. Porque até como nós falamos no início, nós estamos envelhecendo, né? Demorando a envelhecer. Eu acho que a nossa cabeça que anda tão boa, né? Essa conexão de internet, a gente está lendo mais, então nós estamos muito mais conectados e estamos envelhecendo mais tarde, né? Quando a gente percebe, está com 80 anos. Mas então, Alice, eu acho que uma coisa importante da gente se dar conta é que
a política para idosos e pensando política pública, ele é mais do que baile e bingo. Né? Quando a gente pensa em envelhecer com saúde, a gente tem que ir além dessa coisa de que é só baile e bingo. Pode ter baile? Pode ter bingo comunitário, pode ter essa questão de jogo? Pode, mas ele é mais que isso. Ela é leitura, ela é hora do conto, ela é toda uma questão de saraus literários, por exemplo, né? Olha quantas professoras a gente tem ali. Então, tem tanta coisa que acontece para idosos, com idosos, ou para as pessoas que estão em processo de envelhecimento, o pessoal da yoga que envelhece fazendo yoga, e aí é tão maravilhoso, todas as questões das táticas integrativas e complementares, é o pessoal do reiki, da yoga, e a gente começa a ver tanta coisa aí que é importante para a qualidade de vida, e que aí a gente acaba se limitando muitas vezes à questão do baile e esquece que existe um mundo de possibilidades para envelhecer ou para viver, para ter uma longevidade com qualidade de vida. A própria atividade física, Daniela Stein, que estava com a gente, não sei se ela ainda está com a gente aqui, ó, a Kelly Diano está falando exercício físico, coral, dança. A Kelly, que é educadora física, ou pelo menos está a caminho de ser, não sei se já te formou, Kelly, que está a caminho de ser. Como é importante essa questão, né, da interação, do grupo, das universidades abertas para a terceira idade, né, dessas... Agora a gente está com essa questão da restrição do grupo, mas o quanto é importante os grupos para a interação das pessoas. Ainda não formou a Kelly, mas vai formar logo. E o quanto é importante, né, essa interação aí em grupo e valorizar isso. Ah, mas Michele, nem todo mundo gosta de grupo. Então vamos pensar em atividades de dupla, mas interagir com as pessoas. E também, Alice, a gente não pode esquecer das pessoas que, infelizmente, não têm um envelhecimento tão saudável. E aí a gente tem as pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa. E eu falo isso porque eu também faço parte da diretoria da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, aqui do Rio Grande do Sul. Né? A ABRAS é a ABRAS Nacional e eu faço parte da diretoria do Rio Grande do Sul. E enquanto a ABRAS, eu acho que é importante a gente destacar que existe um conjunto importante de idosos que tem aí a questão da demência de Alzheimer ou outras demências e que também precisam de um olhar mais especial. Né? E nesse olhar mais especial, a gente também diz convivência familiar, precisa de suporte e precisa de atividade. Né? Então, não é só ficar jogado dentro de casa, existe muita coisa possível para se fazer com um familiar com algum tipo de demência. Aqui que a Giovana está falando aqui, ó. No SESC da minha cidade, ela mora na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, eu acho. Tem essas atividades, eu participo de dança, de salão, sempre estamos em sarau, feiras de artesanato. Feira de artesanato, tem tanta coisa positiva aí acontecendo. Tem as feiras, tem sarau, tem dança, tem música, toda a parte de arte que muitas vezes os idosos se privaram ao longo da vida, e tem a própria questão do empreendedorismo. Muitos idosos que foram empreendedores a vida inteira seguem empreendedores. E aí, vão montar negócios até o fim da vida, Alice, porque empreendedor é um bichinho que a gente tem e que vai nos comendo e nos corroendo até o fim, né? Então, e isso é muito legal. Tem um colega, Wellington, que é de Araxá. E lá em Araxá ele tem agora um trabalho muito legal com idosos empreendedores, se eu não me engano, é alguma coisa com relação a chás, e aí ele está fazendo um trabalho com um público 60 a mais só de empreendedores. Aí, se eu não me engano, eles montaram agora uma plataforma virtual para vender os produtos do público 60 a mais que está empreendendo e produzindo coisas em casa. Então, investindo na teleentrega desses produtos, desses idosos que estão produzindo em casa, como vai fazer todo um sistema de logística e entrega. Por quê? Porque as pessoas continuam produzindo, só não podem sair para entregar. Então, como é que a gente faz um sistema de logística de entrega? Então, se eu não me engano, até vou dar uma pesquisada depois, posso deixar na rede ali, mas é um trabalho muito bonito em Araxá, Minas Gerais, e que visa valorizar esse público empreendedor 60 a mais. Michele, como é que você vê as casas de repouso, né, assim,
que são administradas pelas suas prefeituras, governos, e tem o diferencial das casas que são administradas pelo particular. Você consegue fazer essa diferenciação em tratamento, nessa conexão de cuidados, nessa parte de entrosamento, dança, exercício para memória? Você consegue fazer isso? Não? Tudo depende, tá? A gente pode avaliar os residenciais geriátricos e as instituições por porte e por infraestrutura. Mas em termos de cuidado, não necessariamente a área vai ser a melhor, tá? Claro que, porque tudo depende da filosofia de cuidado dessas instituições. Eu posso ter instituições muito grandes, e esse é um tipo de instituição, que são aquelas instituições com mais de 100 pessoas. Eu posso ter as instituições menores, com até 10 pessoas, e tem as intermediárias, de 20, 30, 40, 50 pessoas. Isso varia. As privadas, né, as particulares, tem uma média de 20 pessoas, 25, 15, né? Tem algumas maiores com 30, 35, 40, mas existem casas que, assim, uma vaga custa 25 mil reais. Existem casas que uma vaga custa um salário mínimo. Aí eu te dizer assim, olha, a que custa 25 mil reais, o tratamento é muito melhor do que a que custa um salário mínimo. Eu vou estar dizendo assim, é a mesma coisa que eu vou dizer assim, ó, quanto mais caro for, melhor é o tratamento. E eu não posso dizer isso aqui no Brasil. Por quê? Porque aí eu vou estar dizendo que eu vou estar associando diretamente preço à qualidade. É claro que é muito difícil uma casa particular com uma infraestrutura precária que cobra um valor muito baixo ter um atendimento de qualidade excepcional. Por quê? Porque ela não vai dar conta de todas as exigências necessárias. Talvez ela não consiga oferecer um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um médico com atendimento sistemático, uma equipe qualificada. Talvez ela não consiga remunerar de forma adequada os seus técnicos e cuidadores, tá? Mas aí ela compensa de outra forma, com o discurso do afeto. Os seus funcionários vão lá e dizem assim, mas eu gosto muito. E aí muitas vezes os funcionários vão tirar do bolso para suprir algumas carências. E aí a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. Por outro lado, eu posso ter locais muito bem estruturados, top de linha, em que o cuidado humano talvez não seja tão bom, porque talvez seja um cuidado mais frio. Então, eu tenho que ter muito cuidado nisso. O que a gente tem que cuidar existem sim instituições muito boas, e existem instituições para cada perfil de pessoa. Né? Então, eu fiz um trabalho por muito tempo, ainda faço de vez em quando, que é encontrar a melhor casa para o melhor encontrar a casa para o melhor perfil daquela pessoa. Que não necessariamente é a casa mais cara, mas qual o teu perfil e onde tu vai te adaptar melhor. Que pode ser uma casa intermediária. Claro, tem critérios, tem parâmetros, a gente tem algumas indicações do que pode ser bom, do que pode ser ruim. Então, tem alguns indicativos. Se, por exemplo, tu chega num lar e que está escrito lá que o horário de visita é rígido. Uma vez eu cheguei numa casa que tinha uma placa gigante na frente que dizia assim, horário de visita das 14 às 17, por favor, não insista. Se tu vai num lugar em que tu não pode visitar o teu familiar no horário que tu gostaria, algum problema tem. Então tem algumas coisas que tu vai se dando conta e aí tu fica um pouco mais atento com relação ao tipo de cuidado, mas não necessariamente tem a ver com ser público ou ser privado, mas é com relação à filosofia de cuidado. Se o cuidado lá, ele é um cuidado que favorece a vida e favorece ao bom atendimento, a qualidade, a integração com as pessoas de modo geral, e aí então eu tenho
eu favoreço que tenha voluntários, eu favoreço que a família venha sempre, eu favoreço que a gente tenha pet terapia, eu favoreço que tenha interação com as pessoas. Uma filosofia de cuidado mais no sentido de manutenção da vida. Então eu priorizo alimentação, remédio e manter respirando. Isso é o indicativo. Essas duas filosofias de cuidado é o que me dá o indicativo. Aí eu paro e penso, ok, então não é nem questão tanto do valor. O valor é importante? É, porque eu sei que daqui a pouco uma privada que cobra R$1.000, talvez ela não está dando conta de tudo que precisa, mas não necessariamente a que vai cobrar R$10.000 ela tem um atendimento super top. Não sei se eu te respondi, mas é que ela nunca é muito óbvia essa resposta. Você não precisa responder, só a sua inspiração já vai me respondendo tudo. Você gosta do que faz. A gente vê no seu olhar, sabe? Você mostra conhecimento, você mostra que você está falando com propriedade, sabe? E os shoppings estão preparados para receber os 60 a mais como mão de obra de mercado? Queria que estivessem. Queria muito que estivessem. Mas não estão. Eles não estão preparados nem para vender para os 60 a mais. E dirá para acolher como trabalhador. Eles não estão preparados para os 60 a mais quando o 60 a mais chega lá e tem uma vendedora que diz, mas isso não é para a sua idade. Isso não é para a senhora. A senhora não perguntou se era para ela ou não. Quando ela vai comprar uma calça jeans, quando ela vai comprar um sapato, quando ela vai comprar uma maquiagem, quando ela vai comprar um perfume. A vendedora não sabe se é para ela ou não. Entende? E essa coisa de associar o que o idoso vai comprar a ele ou não cabe ao vendedor. Então, primeiro a gente precisa capacitar o vendedor para que ele possa vender para esse público. Depois a gente vai pensar, né, em que esse shopping consiga contratar esse público para vender ou para atender, né? Porque são duas coisas diferentes. Quando o sênior ele vai trabalhar, ele é um trabalhador no shopping muito mais atencioso, ele é muito mais resolutivo, ele resolve os problemas, porque ele tem uma visão de contexto, assim, ele se dá conta dos problemas, muitas vezes quando ele se coloca à disposição para trabalhar, ele é mais assíduo, ele tem uma série de comprometimentos, ele estabelece compromissos diferentes, e o valor que ele dá ao trabalho é diferente também, mas ele tem habilidades e competências diferentes, muitas vezes. Então, mas o shopping ainda precisa aprender a valorizar isso nesse sênior. Só que antes de contratar esse público sênior para trabalhar, ele precisa aprender a vender para esse público sênior. O Renato está falando aqui, a Renata aqui está falando, os vendedores são mal treinados. Muito mal treinados. E aí o idoso chega lá para comprar uma blusa, para comprar um relógio, para comprar alguma coisa, muitas vezes ele é maltratado, né? E aí fica aquela coisa, tipo, ele sai se sentindo mal porque ele não foi bem tratado, né? E aí ele vai muitas vezes comprar sempre no mesmo lugar, porque o idoso ele é uma pessoa, as pessoas geralmente, né, voltam de estar bem tratado. Então ele acaba sendo mais fiel no local onde ele sabe que ele vai ser bem atendido, onde ele sabe que ele pode voltar para conversar com aquela pessoa, onde tem um cafezinho que ele vai tomar um cafezinho, onde ele vai tomar. Então, por que ele cria fidelidade? Porque ele é bem atendido. Quando tu aprende a tratar o idoso, ótimo. O Renato é de Recife. Ele falando assim, ó, contratei vendedores 60 a mais e foi sensacional. Contratei a sabedoria. Pegou? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como para atender o obeso. Sim, a gente tem uma série de problemas aí com relação ao atendimento. No teatro também, a gente tem uma série de espaços aí que precisam melhorar o atendimento aí da pessoa idosa. Acredito que sim, isso de fato a gente precisa melhorar o atendimento. Você pegou o que eu falei do Renato? Renato que contratou vendedores 70. Foi sensacional. Ele contratou sabedoria.
Ah, sim, desculpa, eu não tinha ouvido porque eu olhei bem pelo lado na hora. De fato, contratou sabedoria. E isso, assim, o teu negócio ganhou 300.000%. Né? Eu acho muito importante. Tem um mercado aqui no Rio de Janeiro, não vou falar muito, que não está me pagando fazer a propaganda dele aqui na Low News, né? Mas Isso aí. fala. Mas ele contratou assim, para atendentes no caixa e supervisou pessoas mais maduras, 60 a mais. Não tem jovens nos caixas do mercado. Eu achei isso muito bacana. Tem alguém falando mais alguma coisa aqui, ó. GVL longevidade. O É. existe, né? Se uma pessoa tem mais de 60 anos e é surfista, e se entrar numa loja de surf, o vendedor pergunta sobre o neto e não vender para ele. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, não está preparado ainda para entender que aquele idoso também é capaz de comprar, que é também capaz de adquirir. Então, eu acho que tem muitos preconceitos ainda, eu acho que tem muita coisa para a gente crescer e evoluir com relação ao envelhecimento e com relação a essa questão do idoso, tanto no mercado de trabalho, quanto com relação ao idoso consumidor, enfim, ao idoso de uma a esse público 60 mais. Agora eu quero saber um pouquinho mais da Michele. Michele, eu te trouxe aqui para lhe conhecer melhor, para que o público te conhecesse melhor. Quais são os projetos da Michele pós-pandemia? Eu sei que a televisão continua. Quais são os projetos? Né? Palestra, workshop, seus seminários, como é que fica isso? Tem algum projeto novo? Vamos trazer algum projeto? Então, né, o Rio tá na mira aí, né, de poder ir para o Rio e fazer alguma atividade no Rio. As palestras, então, a ideia é expandir. A gente está com uma parceria que está com tem aí na mira a questão da Parceiros Voluntários, que é um projeto que a gente iniciou ano passado. Vamos ver como é que vai ficar a questão pós-pandemia. A própria Senescentes, a ideia de ampliar aí o trabalho das Senescentes na educação à distância. Tem uma parceria surgindo aí com um grupo educacional bem interessante aí, de cursos EAD também surgindo na área de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente já está gestando e isso vai sair muito bom. Não, e tem também toda uma questão aí de um pós-doutorado que vai sair também. Só estou definindo exatamente aonde que vai, né? Se vou mais para Bahia, se vou mais para São Paulo, mas um pós-doutorado sai também. Então, isso sim. Tá? Alice, eu vou ter que pedir 2 minutinhos, porque os meus cachorros acabaram de chegar. Então, eu vou pedir 2 minutinhos para receber meus cachorros. Tá, peraí. Você quer terminar para você ter mais à vontade? Para dar atenção? E se tu pudesse só me desconectar aqui, conversar com o pessoal, eu volto em 2 minutos. Vai lá, pode ir. Só me desconecta. E volto, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Michele, vai colocando aqui. Ela é ímpar. E nós estamos caminhando para lá, né? Para nossa 60 mais, 70 mais, 80 mais. E queremos chegar com saúde mental boa. A Giovana botou aqui, não só para atender o idoso, como para atender o obeso. Verdade, Giovana. Amélia, seja bem-vinda. Renato, Marco Aurélio, David Forte. Obrigada, David. Vamos marcar uma live, David. Só está faltando você aqui na Low News. Ângel, boa tarde. Marquinhos. Estamos aguardando a Michele, que foi receber os filhinhos dela de 4 patas. Então, vamos aguardar só um pouquinho, porque eu quero saber mais coisas da Michele. Michele agora na quarentena, agora deu uma de mestre cuca. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso. Está aprendendo a fazer bolos, cuca, está fazendo umas coisas bem gostosas. Comi ainda não, gente. Só vejo ela postar. Vamos ver o que ela vai trazer para a gente aqui.
Olá, Kelly. Simone, saiu no Rio. Seja bem-vindo, o Jornal Saiu no Rio. Vamos ver quanto tempo os filhinhos dela demoram aí para adentrar. Qualquer coisa a gente sai e volta. Tudo bem, Kelly? Simone, vamos fazer turismo com os idosos com a terceira idade, boa idade. Uma boa oportunidade aí para pensar, hein, pessoal? Eu gostei muito do que ela falou, de quem trabalha com comida, quem faz quentinha, poder fazer alimentação saudável para pessoas, né, 60 a mais. Longevidade. A Juliana, na live dela, né, falou uma coisa muito bacana, que eu gostei muito. Nós somos aquilo que comemos. Basicamente foi o que a Michelle falou, né? Temos que ter uma alimentação saudável para chegarmos com mais idade, né? E bem de vida. A GV Longevidade está falando, estou aproveitando a pandemia para reinventar. Isso aí, o que fazer ao sairmos desse isolamento? Temos que, aqui mesmo nós estamos nos reinventando, né? Nós somos uma revista digital e a tiragem é mensal, mas tivemos a necessidade de fazermos as lives para fazer as nossas entrevistas também para as lives, para ficar organizados, né? Em algumas profissões, a idade é mais observada do que em outras. Gostaria de saber por que há essa diferença. Bem, isso a Michelle vai nos responder. Voltei. Pegaram bem? Uhum. Pronto. Eu falei algumas coisas. Você que está aproveitando aí a quarentena para aprender a fazer curta, né? Sim! Na cozinha, fazer uns bolos lá, porque eu ainda não comi. Só estou vendo postagem, quero ver quando sair, vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Olha, estou aprendendo a fazer cuca, fazer pão. É muito bom. Depois passa as receitas lá, porque eu só vejo receita, só vejo foto de que comeu, que tá bom, que a vizinha gostou. Não, tem que mandar para cá também. Não como nada sozinha. A Nikita está perguntando aqui, ó, em algumas profissões, a idade é mais observada do que em outras. Gostaria de saber por que essa diferença. Na verdade, a idade é observada em todas, né? Mas algumas, pode para mais, outro para menos. Tem algumas profissões que pressupõem sabedoria, tipo professor. Então, eles esperam que tu seja mais velho. Tem outras que ser jovem é melhor. Então, eles vão sempre esperar que tu seja mais novo. Eu, quando era professora, comecei muito nova. E aí eu entrava em sala de aula e eles perguntavam se eu era aluna. Porque eu sempre pareci mais nova do que eu realmente sou. E isso é um problema. Porque eu não tenho um fio de cabelo branco. Então, até hoje... Jura? Jura? Tive cabelo branco desde 13 anos de idade. Não tenho um fio de cabelo branco. Na frente eu tenho, gente, desde 13 anos. Na verdade, se eu tivesse, eu devo ter uns 2 ou 3. Mas, assim, muito pouco. Eu tenho 37. Mas eu, via de regra, sem maquiagem, pareço bem menos. E isso, hoje, me atrapalha. Parecer mais jovem. Ah, Michelle, mas todo mundo quer parecer mais jovem. Não necessariamente. Porque profissionalmente se espera que com 37 anos tu pareça ter 37 anos. E quando tu vai dar uma palestra, ou quando tu vai fazer uma formação, ou quando tu vai ser empresária, tu pareça mais velha. Né? E aí quando se é mulher, empresária, os homens esperam que tu seja mais velha. Senão eles te tratam como uma menina. Isso é muito ruim.
Então, a gente, por ser mulher, e tem que provar o triplo, muitas vezes. Então, a gente não basta ser boa. Michele, nós estamos com 20 segundos para terminar nossa live, mas como você saiu, ela vai finalizar e eu vou voltar porque eu quero que você nos conte um pouquinho dessa sua experiência na cozinha, tá? Pode ser. E nós vamos voltar. E você respira aí rapidinho. Olá, me chamo Alice Loures, sou da Low News. Estou entrevistando Michele, nossa doutora dos 60 mais. Interrompemos a nossa live porque nosso tempo terminou, mas vamos dar mais 10 minutinhos porque ela tem muita coisa para nos contar. Principalmente ela se reinventou na cozinha. Vamos ver se a Michele volta, né, para que nós possamos dar continuidade à nossa conexão empreendedora. Olá! Pode me chamar, Michele. A hora que você se sentir confortável, aí me chama. Isso. Pronto. É porque o Pix foi lá buscar os filhotes, né? Aí a gente perdeu. Aí a gente faz Sim. Tá? Ela não, tranquilo. Mas é porque realmente eu pedi para vir depois das 17 e aí no fim veio um pouquinho antes. Eles foram pro banho, tosse? Foram, tadinhos. Riquinho dos meus neguinhos. Em casa tem uma box. Eu tenho 2 salsichas aqui. Com Eu vira-lata. Então, olha. Voltando, a Kelly já chegou. Tudo bem, Kelly? Voltamos. Oi, Kelly. Coisas íntimas da Michele. Nossa! Tá casada? O que a Michele anda fazendo nessa quarentena? Olha, eu ando cozinhando bastante, ando escrevendo, muita produção acadêmica, mas eu ando também desenvolvendo alguns contos, uma coisa que também é diferente, assim. Eu quero. Ando desenvolvendo uma parte mais diferente minha, assim, que daí eu não divulgo tanto. E uma parte pessoal também. Eu comecei uma consultoria de imagem. Isso é uma coisa que eu acho que toda mulher deveria fazer. Eu acho que eu estou precisando também. Ó, você falou que tem 37, né? Uhum. Tem 55. 37. Eu vou fazer 55. Super bem. Super bem. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, valorizar o que a gente é. Passei, assim, eu achei que 2019 foi um ano difícil, mas eu não esperava para 2020. Acho que ninguém esperava 2020. Reclamando muito de 19, né? Mas não esperava que estava por vir, né? Não, ninguém esperava o que estava por vir. E eu acho que, de modo geral, assim, a preparação o que aconteceu em 2019 na minha vida, de modo geral, assim, o conjunto de desafios que eu tive, de perdas que foram muito significativas e que terminaram em janeiro desse ano, me fizeram parar e olhar, né, para a vida de modo geral. E aí sim, agora eu estou nesse processo de consultoria de imagem, muita coisa tendo que ser feita EAD, né, online, por conta da pandemia. O presencial mesmo foi a questão da troca de cabelo e, né, isso sim, foi um momento de mais
Mas vou te dizer que não sobrou um fio de cabelo loiro, né, nessa cabeça, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de olhar para a autoestima, de olhar para essa mulher empreendedora, para essa mulher empresária, essa mulher professora, né? E ver que imagem que a gente está passando para o mundo. Porque eu acho que quando a gente está falando de empreendedorismo, também é isso, né? Que imagem a profissional está passando aí para o mundo, o que a gente quer deixar aí de marca, né? Então, mas isso tem muito a ver com essa minha jornada pessoal, né? É o mergulho para dentro de si próprio, né? Então, você precisou fazer esse mergulho para se reencontrar, né? Foi uma... Saber realmente, cadê a Michele que estava aqui lá 20 anos atrás? Eu quero aquela Michele, aquela garra, aquela suavidade, aquela vontade do sua mente, aí, mais ou menos por aí, né? Foi um mergulho em água, né? Então, não esperava, assim, que fosse tanto. E tá saindo uma coisa nova, na verdade, né? Não posso nem dizer que estou me reencontrando. Eu acho que eu estou descobrindo uma Michele que eu nem sabia que estava aqui. E tá saindo uma coisa nova. Estou vendo, eu estou gostando, fico lá só olhando. Que bom! Eu assim, uau, agora é casa. Então, né, agora é cabelo novo, é óculos novo, agora a gente está na fase da roupa, né, então toda a questão do estilo mesmo, de organizar estilo, porque isso também é um jeito que a gente se comunica para o mundo, tem muita influência nisso, então como que eu estou me comunicando com as pessoas, como que eu estou comunicando todo esse conhecimento que a gente acaba adquirindo ao longo dos anos, né? Porque foi uma caminhada até então, foi uma caminhada de pesquisadora até agora, né? Até agora eu fui muito pesquisadora, muito cientista. E agora eu estou indo para uma caminhada que é uma caminhada mais de TV também, por um tempo, pelo menos vai ser assim. Não sei por quanto tempo, mas por um tempo vai ser assim. Então vai ser esse o rumo que estou tomando. Então, bem isso ainda. Tenha certeza que vai ser para o seu melhor. Você vai se surpreender com as mudanças que você mesmo... Tem sido uma caminhada, e assim, uma caminhada de muito apoio, assim, principalmente das mulheres da minha volta. Então, contar com as amigas e contar com as colegas, as profissionais da minha volta, isso tem me dado a força necessária para continuar, né? Então, isso sempre engrandece a luta e o caminho, né? Então, mas tem sido divertido. Né? Mas vai ser não? Não, isso não. Não. Não, eu faço por lazer mesmo, faço para dividir, porque eu acho que a cozinha é um jeito de amar as pessoas, então quando a gente ainda está nessa fase tão de isolamento, tão de distanciamento, eu que sozinha, os meus cachorros, né, acho que o jeito que eu encontrei de amar as pessoas é cozinhando. Então eu aprendi a fazer algumas coisas diferentes para poder amar as pessoas, né, hoje, ainda sem poder abraçar as pessoas, então o meu jeito de amar as pessoas tem sido esse. Né? É feito com amor, e amor que a gente distribui, né? Então, assim, eu engordo a vizinhança, eu engordo o pessoal da TV, né? Os meninos da produção, sábado de manhã, eu levo cuca eu levo sempre, mas eu levo pão, agora estou levando pão também, então, porque é o meu jeito de amar, então eu amo cozinhando. Tá certo. Você vier ao Rio, traz também, tá? Pode deixar. No Rio, eu cozinho no Rio. Vem para cozinhar no Rio. Traz com certeza. Vem fazer aqui para a gente conversar bastante. E também vamos a Capitólio, lá na Simone Taquete, Simone de Capitólio. Lá tem queijos maravilhosos também. Eu sou uma rata, né? Então, queijo é comigo mesmo. Michele, aliás, eu não vou segurar mais não, que você deve ter outros compromissos, né? Não, tá tranquilo. A conversa foi super gostosa, assim, queria poder agradecer a oportunidade. É difícil eu falar de mim, assim mesmo. Geralmente eu falo muito de trabalho, falo profissionalmente da minha caminhada, mas falar de mim é muito difícil. A pergunta que não quer calar daquele nosso último encontro online na sala fechada. Como é que é a Michele fazendo live?
Então, a Michelle fazendo live ainda é uma descoberta, né? Eu vou te ser bem sincera, a primeira live que eu faço mesmo é essa aqui. Eu mediei uma live há pouco tempo com o pessoal lá do Pará, então eu fui como mediadora, mas eu mesma nunca fiz uma live ainda, né? Então essa é a primeira live. Então nós começamos aquele papo tão gostoso naquele dia, quando começou a quarentena, né? Então, estou sendo a sua incentivadora, é isso? Sim, está sendo minha incentivadora. Por enquanto, eu só medi o live, eu ainda não me encorajei ainda a fazer uma live, mas eu acredito que até o final da quarentena eu me encorajo e faço uma live mesmo sobre LPI, que é o meu tema aí de trabalho. Acho que por enquanto eu ainda estou muito na questão da TV e ainda muito no trabalho, mas eu vou tomar coragem e fazer uma live aí. Se me convide, estarei aqui para bater palmas para você. A Michelle, eu estou falando isso porque eu e Michelle fizemos, né, uma sala, né, com alguns convidados, né, Michelle? Isso, uma reunião. Nós nos descobrimos entre, né, que nós não gostávamos de aparecer, né, Michelle? Nós gostamos de fazer com que os outros se apresentem, falem, demonstrem seu trabalho, e a gente ficava só na retaguarda, né? Vai lá e fale, vai lá. E nós duas, né, Michelle? Aí o José Nascimento, né, o Nascimento falou para a gente. Isso. Não, vocês têm que aparecer, vocês têm que mostrar quem vocês são. Vai lá e brinca. Eu vou depois falar com ele, vai lá ver nossa live, ver se ele está nos esperando para aquele encontro lá, para nos aprimorar aí, para fazer. Ô, Kelly, se eu fizer uma live, tu vai ter que estar lá assistindo e vai ter que fazer a divulgação dessa live, viu, Kelly? Porque é isso. Trabalho, o que você